Olá, pessoal. Bem-vindos à nossa 13ª aula dessa playlist de aplicações de integrais definidas. E, finalmente, a nossa última aula teórica desta playlist. E depois, seguida de algumas aulas de exercícios para encerrarmos todo o assunto de aplicações de integrais definidas. Pelo menos o que eu estou propondo para colocar nessa playlist, ok? Como eu já havia falado para vocês na aula anterior, na 12ª aula, nós vamos continuar falando de integrais impróprias, porém agora nós vamos falar de integrais impróprias, cujo o integrando tenha uma descontinuidade infinita dentro do intervalo AB. Nós não vamos tratar, nesta aula em particular, de intervalos infinitos. Nesta nós vamos pegar um intervalo que começa em A e termina em B, porém, tem uma descontinuidade infinita dentro desse intervalo, podendo ser o próprio A e o próprio B, tá? Então, estou apresentando a bancada para vocês aqui. Então, agora, como vai aparecer aí para vocês, nós estamos preocupados, nós estamos interessados em integrar funções em integrais do tipo AB, f de x, dx, só que agora a função f de x, ela tem uma descontinuidade infinita dentro do intervalo AB. Então, por exemplo, imagina que eu estou calculando a integral de 0 até 1, de 1 sobre x dx. Ela tem uma descontinuidade no zero. Tá claro isso? Essa é a ideia. Ou então eu estou calculando a integral de 0 até 2 de 1 sobre x menos 2. Ela tem uma descontinuidade no 2. Não sei se vocês perceberam, no primeiro exemplo que eu acabei de falar, 1 sobre x, eu peguei o intervalo de 0 a 1. A descontinuidade era a esquerda do intervalo. No problema que eu acabei de falar no intervalo de 0 a 2, eu peguei 1 sobre x menos 2. A descontinuidade era a direita do intervalo. E essa história de descontinuidade estar, no caso, é uma descontinuidade infinita. Se você pega o gráfico de 1 sobre x, à medida que se aproxima de zero, ele é um gráfico que sobe e explode infinitamente. Então, isso que seria uma descontinuidade infinita. Esse é o tipo de problema que a gente vai lidar nessa aula em particular. Então, ó, primeira definição. Vamos, igual na aula passada, vamos pegar o primeiro caso. Imagina que eu tenho, que a minha função, ela está até dada em destaque aqui, ó, que ela tem uma descontinuidade em B. Ela é contínua de A até o B, só que ela é descontínua no ponto B, tá certo? Como que vai funcionar agora? Não é o T tendendo a mais infinito, mas sim o T tendendo a B. Porque como é uma descontinuidade infinita no B, tá? Já vou colocar aqui um exemplo para vocês. O exemplo geométrico é esse aqui, ó. Tá certo? Imagina que ela é descontínua em B. Então, quer dizer que ela cada vez mais vai se aproximar dessa reta, x igual a B, mas nunca vai encostar. Tá certo? Esses são os problemas que a gente está lidando. E o T vai se aproximar de B. Tá vendo? Ó, esse é o desenho que a gente está lidando. Dá uma olhada que eu não vou fazer mais o meu T explodir para infinito. Agora o meu T explode para B. E nesse problema, que é pela esquerda. Sabe por que pela esquerda, pessoal? Eu aconselho a vocês a desenharem. Igual eu vou fazer aqui agora. Quer ver? Ó? Eu vou desenhar o intervalo de integração. Eu sempre faço isso quando eu vejo que tem uma descontinuidade. Então, ó, eu pego aqui, vai estar o meu A, que é fechado, então bolinha fechada. Vou criar aqui aquele famoso varalzinho em B, é aberto. Ó, esse seria meu intervalo de integração. Dá uma olhada. A minha integral, ela não vai de A até B, porque B é descontínua, é uma descontinuidade infinita. Ela explode no B. Igual esse exemplo que eu acabei de mostrar para vocês aqui, ó, ela explode lá no B, beleza? Se o gráfico da função f explode no B, eu vou substituir o B por t. Tá vendo? De novo, é aquela mesma história. Aonde dá o problema, eu substituo por t. Só que eu vou fazer o meu t se aproximar de B. Ou seja, dá na mesma, né? Eu substituo por t e agora eu faço o t se aproximar tanto quanto eu quero de B. Ou seja, eu vou fazer o t se aproximar de B. Só que o T está se aproximando de B, ó, pela esquerda. É daí que vem a definição de ser pela esquerda. O T se aproxima de B pela esquerda. Tá certo, pessoal? Cuidado. Quando a gente... Isso é limite, tá? Isso é aula lá de limite. Quando você pega e está se aproximando pela esquerda, quer dizer que você está vindo da esquerda para a direita. Então, você está vindo da esquerda do número. Da esquerda do número... É como se você estivesse vindo de A para B. Então, você está vindo da esquerda. Tem muita gente que confunde isso. Parece, professor, mas está indo para a direita. Não, não é para, é da. Vindo pela direita. Vindo da... No caso, vindo da esquerda.
tá certo? Não é indo para a direita, é vindo da esquerda. Tá claro? Então, quando o limite de t tende a b vindo da esquerda ou pela esquerda, é essa a ideia que ela está acontecendo. Ela está tendendo a b pela esquerda. A mesma coisa, a mesma ideia, já que vocês entenderam a primeira definição, a mesma ideia se repete quando a minha descontinuidade é no A, e aí eu tenho aqui no B fechado, ela é contínua, e ela é contínua em todos os pontos do intervalo AB. Ela só é descontínua em A, nesse caso. Nesse caso, o que eu vou fazer? Como o A é a descontinuidade do problema, eu vou trocar o A por T, e eu vou fazer o T tendendo A pela direita. Por quê? E aplicar o limite dele tendendo à direita. Porque aqui, ó, o T, eu vou fazer o T se aproximar de A vindo pela direita, vindo da direita. Representação geométrica desse problema, tá aqui, ó. Ok? É esse gráfico aqui agora. Esse era o do exemplo anterior. Ok? Vindo a B, a descontinuidade explode. Tá vendo? A função explode. T se aproxima de A. Podem perceber que tanto um desses desenhos, aproveitar que tá os dois desenhos juntos aqui, tem mais um desenho ainda, podem perceber que aqui, ó, o T se aproxima de B pela esquerda, ó, o T se aproxima de B pela esquerda, e aqui o T se aproxima de A pela direita, ok? Se você fizer esse desenho aqui do varalzinho, em todos os exemplos, não tem como você errar se é a direita pela esquerda. E vai por mim. É necessário colocar esses direita e esquerda, porque senão você pode se confundir na hora de calcular o limite, certo? Que isso aqui vai virar um limite infinito, não é limite no infinito. É um limite infinito. Pode ser que dê um número, pode ser que dê o infinito, tá certo? Quer dizer, que o t tendendo a pela direita numa descontinuidade infinita pode dar infinito, tá certo? Se essas integrais convergirem, né, derem um número, elas são chamadas do quê? De convergente, e for divergente, caso contrário. Ou seja, se o limite existir, lembrando, o limite existir como um número, a integral ela é convergente, a mesma coisa das integrais do tipo 1, né, quando eu tinha intervalo infinito, aqui também é a mesma coisa. E o terceira e última situação é aquela que a gente já conhece. Imagine que você tem agora uma descontinuidade num ponto dentro do intervalo. Ok? E, pessoal, eu quero literalmente dentro do intervalo. Eu não quero que não esteja no A e não esteja no B. Porque se estiver no A e no B, é esses dois casos aqui. Ok? A gente já sabe o que tem que fazer. Se você tiver uma descontinuidade dentro do intervalo, presta atenção no que vai acontecer. Eu vou pegar qualquer cara que está dentro desse... Aliás, pegar qualquer cara é ótimo. Eu vou pegar este cara onde está descontínuo no intervalo e vou quebrar a integral de A até B, eu vou quebrar na integral de A até C e de C até B. Se você fizer o desenho, ó, vamos chamar essa daqui, ó, essa daqui de A até C, a descontinuidade está onde? Está à direita. Se a descontinuidade está à direita, então eu estou lidando com este caso 1 aqui, ó. Ó. E aqui eu estou lidando com o caso 2. Perfeito? Ó. Imagina que a descontinuidade está só no C, perfeito? Então, eu vou de A até C, ó, de A até C, C é descontínuo. Eu estou lidando com o caso 1. E de C até B, a descontinuidade está do lado esquerdo, eu estou lidando com o caso 2. Tá certo? Então, todas as vezes que a gente tem uma descontinuidade, está aqui o desenho do terceiro e último caso. Tá certo? Ó, eu tenho uma descontinuidade infinita, tá, gente? É sempre descontinuidade infinita. Porque se a descontinuidade é finita, eu já falei isso na aula anterior, basta você quebrar de A até C e de C até B que não vai dar problema. O problema é quando a descontinuidade é esse tipo infinito aqui, beleza? Nesse caso, o C pertence ao intervalo AB aberto. Tá? Porque ela é fechada no A e no B. Ok? Então, estamos quites com a definição, então bora fazer exemplos. Essa aula tende a ser um pouquinho mais curta que a aula anterior. Coloquei mais exemplos diretos aqui. Então, ó, vamos lá. Determine se essa integral é convergente ou divergente. Pessoal, se numa prova sua, às vezes aparece, calcule a integral. Parece assim, cuidado, porque até então, em nenhuma aula, eu havia falado sobre essa descontinuidade infinita de intervalo. Dentro do intervalo ou nas extremidades do intervalo. Tem gente que olha isso daqui, calcula a integral e mete o teorema fundamental do cálculo. Está errado.
Tá certo? Está errado. Você precisa verificar se a tua função integrante, se o integrando aqui, não tem descontinuidade. E nessa aula, especificamente, eu estou lidando com funções que têm descontinuidade. Então, às vezes, aparece numa prova lá, calcule se possível, e aí colocam essa integral. Aí você vai lá, resolve, essa integral não está difícil de resolver, é uma integral por substituição, e no final você taca o 5, taca o 2 e substitui o de cima pelo de baixo. Teorema fundamental do cálculo, né? Tá errado. Tá errado. Por quê? Porque aqui tem uma descontinuidade. Tendo uma descontinuidade, eu tenho que aplicar limites às laterais, ou à direita ou à esquerda, a depender do caso, se a descontinuidade vem à direita ou a descontinuidade à esquerda. Perfeito? Então, primeira coisa que eu vou fazer aqui, ó, ela é descontínua no 2, não é? Então, eu vou desenhar o intervalo de integração, ó, de 2 até 5. Desenhei o intervalo de integração. É descontínua no 2, a bolinha fica aberta. Em todos os outros valores, pelo menos dentro... Aliás, em todos os outros valores, com exceção de 2, essa função ela é contínua. Em particular, de 2 até 5, ela é contínua, com exceção do 2. A minha descontinuidade está à esquerda. Descontinuidade à esquerda. Essa descontinuidade à esquerda, o t se aproxima de onde? T se aproxima de 2. Né? Eu estou pegando a parte teórica agora, tá? Ó, vou pegar aqui de novo a folha para vocês. Se vocês quiserem pensar, ó, descontinuidade à esquerda era o caso 2. Ok? Ó, descontinuidade está à esquerda do intervalo. Eu tenho que fazer o t, substituir a descontinuidade pelo t, e fazer o t se aproximar a 2, acho que pelo desenho fica claro, que é pela direita. Tá vendo? Ó, o t se aproxima do 2. Ó, eu estou fazendo o t se aproximar do 2 e ele está vindo da onde? Da direita do 2. Ok? Moral da história, bora calcular essa integral aí agora. Agora a gente vai fazer igual a gente fez na aula anterior. Primeiro eu calculo a primitiva, depois eu calculo com o t e depois eu calculo o limite. Então, primeiro a primitiva. 1 sobre raiz de x menos 2 dx. Pessoal, eu já vou colocar o resultado direto. Isso aqui vai dar 2 raiz de x menos 2, porque não é o propósito mais dessa aula. Isso aqui é uma integral por substituição simples que você chama u de x menos 2. Se u é x menos 2, então vai dar 1 sobre raiz de u. Você vai escrever como u elevado a meio, vai passar para potência positiva, como potência positiva, troca para o numerador como potência negativa, aplica a primitiva, vai dar isso daqui. O du é igual a dx. Tá? É facinho essa integral, uma integral por substituição aqui. Esse é o valor da integral. Agora eu preciso calcular a integral de 2 até t, ou de 2 até t, ou de t até 5. Tem que tomar cuidado, eu tenho que trocar um desses dois aqui por t, né, na teoria. A gente troca pelo t no ponto de descontinuidade. A descontinuidade sempre tem que estar ou à esquerda ou à direita do intervalo, tá? Então, nesse caso aqui, eu vou trocar o t, e aqui vai ficar 5, integral de 1 sobre raiz de x menos 2 dx. Como isso aqui já tinha dado 2 raiz de x menos 2, isso no intervalo de t a 5. Bom, primeiro de cima menos o de baixo, né? Então, vai dar 2 raiz de 5 menos 2 dá 3. Então, vai dar 2 raiz de 3 menos 2, agora que é teórico, né? T menos 2. Esse é o valor da integral para t. Logo, agora sim, a integral de 2 até 5 de 1 sobre raiz de x menos 2 dx, raiz de menos 2 dx, isso daqui, por sua vez, vai ficar o limite de t tendendo a 2 pela direita, de quem? De 2 raiz de 3 menos 2 raiz de t menos 2. Ó, porque que é importante, do ponto de vista matemático, você sabendo se o 2 tende à direita ou pela esquerda. O t está tendendo a 2 pela direita ou pela esquerda. Se você tivesse confundido e pensado pela esquerda, t menos 2, se tiver à esquerda de 2, esse número ele é negativo. E raiz quadrada negativa seria, acompanha comigo, se você está pensando em 2 pela esquerda, se você tivesse colocado pela esquerda, seria um número menor do que 2, né? Se fosse pela esquerda, é um número menor do que 2. Se t é um número menor do que 2, quando você subtrai de 2, daria um número negativo. Por exemplo, o t, ele é 1,99999, tá vindo à esquerda, né? Ou 1, ou 0, que seja. Então, 0, 1, 1,5, 1,8, 1,999, 1,99999, ou seja, está se aproximando de 2 pela esquerda. Se você tivesse pensado em esquerda,
aqui seria um número menor do que 2, menos 2, ou seja, daria negativo dentro de uma raiz. Não está definido, é um problema matemático. Então, daqui a gente tira a ideia de por que é importante saber se está vindo pela direita ou pela esquerda. De toda forma, quando se aproxima de 2, 2 menos 2 dá 0. Então, esse pedaço aqui dá 0. Então, esse resultado deu 2 raiz de 3. Estamos quites com esse problema já. Então, é convergente e a área, mesmo que esse gráfico, né? Mesmo que este gráfico se aproxime cada vez mais do eixo x, esse aqui é o gráfico da função. E, aliás, a gente bloqueia em 5, né? Então, a integral vai de 2 até 5. O correto que eu deveria ter falado é, mesmo que esse gráfico está se aproximando da reta vertical x igual a 2 infinitamente, ou seja, tem uma descontinuidade infinita aqui no 2, esta área dá 2 raiz de 3. Tá certo? Então, pode ser que dê um número, pode ser que dê infinito também. Bora fazer mais um exemplo aqui. Determine se a integral é convergente ou divergente. Mesmo enunciado. Onde que é a descontinuidade nesta função aqui? O que pode acontecer? Pessoal, x ao quadrado menos 4, no caso aqui, aonde que daria 0? Né? 0 ou negativo. Vamos pensar assim. Eu teria que achar o domínio desta função aqui. Teria que achar o domínio desta função. Só que é o seguinte, para o domínio dessa função aqui, vamos pensar quem zeraria, que é onde que já dá o maior problema para mim, ok? Se você pensar no domínio dessa função, quer pensar? Vamos pensar então, ó, quem que é? Essa função só está definida, vamos escrever desse jeito, vai. X menos 4 tem que ser maior, x ao quadrado menos 4 tem que ser maior do que 0. Estou achando o domínio de função. Numerador não tem problema. E maior do que 0, por quê? Não pode ser igual porque está no denominador. Então, não pode ser igual a 0. E tem que ser maior do que 0 porque está dentro de uma raiz quadrada. Eu, geralmente, faço assim, ó, para determinar o domínio. Então, esse daqui, no caso, ó, aqui é o tal do positivo, positivo e negativo. Isso aqui é a linha de raciocínio. E ela corta o eixo x, que no caso seria esse daqui, em quais valores? Seria em menos 2 e 2. De onde a onde varia a tua integral? De onde a onde varia a tua integral? De menos 4 a menos 2, aonde a função está definida. Tá certo? Aonde a função ela é positiva aonde? Maior do que 2 e menor do que menos 2. Esse é o domínio da f, tá? No domínio desta função aqui, ó. Se eu chamar esse cara de f de x, o domínio dessa f é o intervalo aqui de menos infinito até menos 2, unido com o 2 até mais infinito, ok? Isso aí foi uma análise de raciocínio. A bolinha está aberta. Ou seja, esta função está bem definida? Tá, porque ela vai de menos 4 a menos 2. Então, tá aqui o intervalo de integração dela. Então, para a gente não se perder, a gente vai desenhar o intervalo que nos interessa. Então, ela vai de menos 4 a menos 2. Menos 2 é o ponto de descontinuidade. Menos 4, ela está definida, né? Ó, que vai de menos 4 até menos 2, de menos infinito. Então, em particular, ela pega isso daqui. Moral da história, a descontinuidade agora está à direita. Descontinuidade à direita. Se essa descontinuidade está à direita, prestem atenção. O t se aproxima de menos 2, que é a descontinuidade, certo? É aumentar essa bola aberta aqui, ó. O t se aproxima da descontinuidade, que é menos 2, por onde? Ele está vindo da onde do número? Da esquerda. Está vindo pela esquerda do 2. Pela esquerda do menos 2, correção. Agora é calcular a integral, beleza? Então, primeira coisa que eu vou fazer é calcular a primitiva de x raiz de x ao quadrado menos 4 dx. Vou colocar o resultado direto. Esse aqui vai dar x ao quadrado menos 4. De novo, é uma integral por substituição, onde o u é x ao quadrado menos 4. Ó, não está tão difícil também, porque se u é x ao quadrado menos 4, du vai dar 2x dx. Então, fica 1 sobre raiz de u vezes du sobre 2. Ok? Joga o meio para fora, corta um 2 com 2 aí, enfim. Esse é o resultado dessa integral aí. Certo? Aqui é um quadrado, tá, gente? X ao quadrado menos 4. Esse cara aqui agora eu vou aplicar no intervalo que vai de menos 4 a t. Porque depois eu tenho que fazer o t explodir a menos 2. Então, agora, sempre o t substitui agora
pela descontinuidade. Então, eu calculo a integral que vai de menos 4 a t, de x sobre raiz de x ao quadrado menos 4 dx. Isso pelo resultado que a gente acabou de ver, era x ao quadrado menos 4 no intervalo de menos 4 a t. Ok? Intervalo a t. Primeiro o de cima e depois o de baixo. Ok? Primeiro o de cima e depois o de baixo. Cuidado aqui agora, tá, gente? Isso aqui vai ficar raiz de t ao quadrado menos 4, menos... Esse menos vai vir aqui dentro. Menos 4 ao quadrado é 16. Certo? O menos também é elevado ao quadrado. É todo número elevado ao quadrado. Dá 16. 16 menos 4 dá 12. Então vai dar menos raiz de 12. Ok? Logo, só para a gente então finalizar o problema, a minha integral que vai de menos 4 a menos 2 de x raiz de x ao quadrado menos 4 dx, ela é o limite de t tendendo a menos 2 pela esquerda, né? A gente já tinha feito toda essa linha de raciocínio aqui, ó, t tendendo a menos 2 pela esquerda, de quem? De raiz de t ao quadrado menos 4 menos raiz de 12. Quando t se aproxima de menos 2, esse cara aqui vai dar menos 2 ao quadrado, dá 4. 4 menos 4 dá 0. Quanto que deu isso aqui? Deu menos raiz de 12. Pai, pode dar negativo? Pode. Eu nem trouxe o gráfico dessa daqui, porque vocês já entenderam o espírito da coisa. Tem mais área negativa do que área positiva no intervalo de menos 4 a menos 2. Tá certo? Se vocês plotarem o gráfico desta função, mesmo que tenha descontinuidade, vocês vão perceber que tem parte que é negativa, por esse motivo que aqui deu um resultado negativo. E para finalizar, o nosso último exemplo, que é esse daqui. O que vocês entendem é o quê? O exemplo que tem uma descontinuidade no meio. Né? A gente vai pegar agora uma descontinuidade no meio do intervalo, que é aquele caso onde eu vou quebrar em duas. Então, ó, desenhando aqui, ó, de 0 a 3, ó, de 0 até 3, a descontinuidade está no 1, né? Isso aqui está bem fácil de ver o domínio da função. Então, ó, vou fazer assim, de 0, 1, 3. Não está perfeitamente dividido, mas importa que está bem identificado. 3, a bola é fechada. Ok. Ou seja, eu tenho que quebrar em duas integrais. Uma que vai de 0 até 1, e a descontinuidade vai estar à direita, e depois de 1 até 3, a outra descontinuidade vai estar à esquerda. Então, a descontinuidade está em x igual a 1, descontinuidade em x igual a 1, e assim, essa integral que vai de 0 até 3, de 1 sobre x menos 1 dx, é igual a integral de 0 até 1, de 1 sobre x menos 1 dx, mais a integral de 1 até 3, de 1 sobre x a menos 1 dx. Ok? Vamos chamar essa daqui de A e essa de B, vai. Que é os casos 1 e 2 lá, tá certo? E vamos resolver cada uma delas. Repetindo o que a gente já fez, ó. O caso A, então, é de 0 a 1. Vou desenhar de novo, tá, gente? Ó. 1. Porque agora viram subcasos daqueles casos pela direita ou pela esquerda, tá? Então, aqui eu desenhei, pintei. Tananana. Ok. Bom, se eu estou com uma descontinuidade à direita, então o t está se aproximando de 1 pela esquerda. O t está vindo da esquerda, pela esquerda, ok? Repete todo o processo. Qual que é a integral de 1 sobre x menos 1 dx? É ln do módulo de x menos 1. Ok? É ln do módulo de x menos 1. Aqui eu preciso colocar módulo, tá, gente? Preciso colocar módulo, por quê? Porque tem parte negativa, né? Ó, de 0 a 1, você pega qualquer número de 0 a 1, daria um ln negativo. ln negativo não está definido, então tem que ter o módulo aqui. Então, qual que é a integral? Aqui, no caso, agora eu substituo a descontinuidade pelo t, de 0 até t, para depois eu fazer o t tender a 1 pela esquerda, tá? Então, isso aqui vai dar o ln do módulo de x menos 1 no intervalo de 0 a t. Esse caso aqui, então, vai dar ln
de t menos 1 menos ln de menos 1. Pessoal, presta atenção, eu vou fazer uma... Poderia jogar aqui, ó, ln de módulo de menos 1, ln de 1 que é 0. Poderia ficar só com esse cara aqui. Só que eu quero fazer um ajuste. Eu percebi que depois eu refiz o exercício, ficava melhor fazer desse jeito. Eu percebi uma propriedade, melhorou, tá? Não é obrigatório, mas vai melhorar a visualização para vocês. Se você não fizer isso, vai dar certo do mesmo jeito, é só você tomar cuidado com o limite que vai acontecer ali no final, tá certo? Isso aqui é o ln de uma coisa menos o ln de outra. Eu escrevi isso daqui como sendo o ln, como está em módulo, é módulo das duas coisas. De t menos 1 dividido por menos 1. Né? O ln de A menos um ln de B, um ln de K menos um ln de uma constante menos ln de outra, é o ln da divisão. Tá certo? Usei aquela propriedade de logaritmo. Para simplesmente eu poder chegar aqui e falar que isso aqui é ln do módulo de 1 menos t. Ok? E aqui agora eu posso tirar o módulo. Por quê? Porque o meu t é menor do que 1. Tá vendo? Ó, no meu intervalo de integração. Como o meu intervalo de integração vai de 0 a 1, eu escrevi isso aqui como 1 menos t, dava o módulo disso, que veio disso, o resultado disso, que surgiu disso. E eu só tirei o módulo, porque quando eu tiro o módulo, fica mais fácil de eu analisar a questão se vai para infinito ou menos infinito, porque é só eu pensar no gráfico dessa função. Às vezes não é uma tarefa fácil para muitos de vocês pensarem nesse gráfico, tá certo? Mas eu fiz desse jeito e para mim foi melhor pensar desse jeito. Isso aqui não é regra, é linha de raciocínio, tá certo? Logo, bora lá. Quem que vai ser a integral? Agora eu tenho que substituir o t por 1. Então, de 0 até 1, de 1 sobre x menos 1 dx. É o limite de t tendendo a 1 pela esquerda, t tendendo a 1 pela esquerda, da integral de 0 até t, de 1 sobre x menos 1 dx. Eu vou construindo o problema, né? Isso daqui deu o limite de t tendendo a 1 pela esquerda de ln de 1 menos t. Ok? Pessoal, ln de 1 menos t, eu vou pegar um rascunho porque eu não sei se todo mundo vai entender, porque ln geralmente é uma dor de cabeça para muitos de vocês. Eu vou tentar usar a ideia lá daquelas estratégias de deslocamento de gráfico que a gente aprende nos cursos de cálculo. Esse é o gráfico da ln de t. Imagina que aqui é o eixo t. Esse é o gráfico da ln de t. ln de 1 menos t, né? ln de menos t, esse é o ln de t. ln de menos t é o espelho disso. Lógico, ela não corta aqui. Eu estou fazendo podrão, mas vocês sabem que segue para cá, tá? É o espelho disso. E ln de menos t mais 1 é um deslocamento para cá. Então, vai ficar aqui esse gráfico. Ou seja, vou passar ele a limpo aqui, ó. O gráfico desta função, ó, esse é o gráfico da função ln de 1 menos t. Perfeito? Esse seria. E aqui, no caso, a reta assíntota vertical é 1. Moral da história, quando o t se aproxima de 1 pela esquerda, a função está indo para onde? Está aqui, ó. ln de 1 menos t. Quando o t se aproxima de 1 pela esquerda, só ficou aqui perdido. Está indo para menos infinito. Certo? Até posso colocar aqui, ó. Pois, vou até escrever desse jeito. 1 menos t se aproxima de 0 quando t se aproxima de 1 pela esquerda. Ok? 1 menos t se aproxima de 0, no sentido de que vai dar ln de 0 é infinito, tá? Quando t se aproxima de 1. Eu fiz pelo gráfico, dá na mesma. Logo, a integral. Eu vou colocar assim, ó. A integral A, vocês sabem quem que é A, né? A integral A é divergente. E, pessoal, se a A é divergente, mesmo que a B seja convergente, a A já é divergente. Tá certo? Você está somando infinito com número. Mais infinito. Vamos supor que a outra seja convergente. Mais infinito com mais 3, vamos supor que dê 3AB. Né? É o caso B, que seria essa integral aqui. Mais infinito. Menos infinito com qualquer coisa aqui. Enfim, daria... como é que fala? Divergente. Perfeito? Então, se essa daqui é divergente e, portanto,
ok? A integral de 0 até 3 de 1 sobre x menos 1 dx é divergente, ok? Enfim, com isso, pessoal, nós encerramos essa aula e, como eu disse, já encerramos a parte teórica, dessa playlist, e eu vou vir com alguns exercícios de tentar pegar tudo que eu falei aqui nessa playlist, perfeito? Desde áreas, volumes, comprimentos de arco, enfim, eu vou tentar abordar um pouco de tudo que a gente acabou falando aqui na playlist. Então, mais uma vez, eu agradeço a participação de vocês e, por favor, se inscrevam, compartilhem meus vídeos, curtam, e eu aguardo dúvidas de vocês na descrição dos vídeos e para as nossas próximas aulas de exercício que virão a seguir. Então, grande abraço, valeu a participação de vocês mais uma vez. Tchau, galera.